Olá, você! Eu sou Luciane Sartori e vou trabalhar com você nesta aula pronomes pessoais. Em geral, as pessoas têm medo de pronome porque falam, nossa senhora, como o pronome é uma coisa difícil. Não é. Vou contar um segredo para você que muita gente pode não ter te contado ainda. Mas você sabe muita coisa sobre os pronomes pessoais, sabe? Sabe qual a diferença? É que quando chega aqui, a gente vai para a teoria, a gente começa a colocar classificação e vocês ficam loucos. Ai, professora, quanta classificação. Vamos fazer o seguinte, vamos entender assim. Eu vou falar de classificações, mas essas classificações servirão como mote para você saber como emprega o pronome. Porque hoje as provas focam nisso. Ela não vai pedir para você, a prova, quero dizer, não é? Simbolicamente falando, a prova não vai exigir que você classifique os pronomes, mas que você diga se o emprego deles está certo ou não. Então, foque não nas classificações, mas no raciocínio e na prática do emprego desses pronomes, certo? E as classificações você aceita no seu coração, porque quando a gente aceita, tudo fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Veja que você já sabe quase tudo. Eu só vou lembrar você que em alguns casos você dá algum escorregão, mas é por causa dos vícios que nós temos com a nossa linguagem, tá bom? Então, vamos acertar tudo isso e ponha na sua prática aquilo que você aprendeu hoje. Combinado? Quando a gente põe na nossa prática, tudo fica mais fácil e aí soa familiar, não fica mais aquela coisa esquisita. Maravilha? Ó, pronome serve para trabalhar em prodonome, como já diz o nome pronome, tá bom? Então, como que ele vai trabalhar em prodonome? Ele vai acompanhar um substantivo ou ele vai substituir o substantivo. Essa é a função dos pronomes de modo geral. Quando eles acompanham o substantivo, eles dão alguma determinação para esse substantivo. Mas e quando eles substituem, o que eles fazem? Eles assumem a função desse substantivo, o papel desse substantivo, trabalhando o sentido dos textos. Então, veja que hoje as ferramentas gramaticais, porque o pronome é uma das ferramentas gramaticais que nós temos. As ferramentas gramaticais nas provas, elas são cobradas como? De acordo com o seu emprego. O seu emprego teórico, não aquele prático cheio de vícios. Então, como que é o emprego desse pronome? Qual é a forma correta? E qual é a importância dele nos contextos, pensando aí nas bancas como modo geral, tá? Eu tenho que abarcar todas elas para você ter essa noção. O que vai acontecer é que você vai ter perguntas, como eu falei, sobre o emprego do pronome, sim, mas também da importância dele nos contextos. Quem que aquele pronome retrata? Quem ele está substituindo? Que papel ele tem ali? E lembre-se de que os pronomes, de modo geral, têm um papel muito importante na coesão textual, ou seja, da relação que existe entre as partes do texto. E o pronome pessoal, por sua vez, que é o nosso assunto aqui, tem uma importância muito grande nesse sentido. Então, veja bem, por que o pronome pessoal se chama pronome pessoal? Bom, ele vai trabalhar em prol do nome, como eu disse? Vai. De que maneira? Sempre substituindo o substantivo. Veja, essa é uma particularidade do pronome pessoal. Então, como o pronome, ele vai, neste caso do pessoal, vai ser sempre a de substituir um substantivo. E ele se chama pronome pessoal porque ele indica a pessoa do discurso. Pode representar as três, a primeira, a segunda e a terceira. Singular ou plural, não importa. E o que significa dizer que representa a pessoa do texto, do discurso? Significa você entender o seguinte: quando eu redijo um texto e digo assim, eu me levantei cedo e fui trabalhar, você, meu leitor, minha leitora, quando pega o meu texto e lê, você fala, olha, a pessoa está falando dela mesma. Por quê? Porque a primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é aquela que ouve, simbolicamente. E a terceira pessoa é aquela de quem se fala. Maravilha? Na nossa situação contextual aqui, eu sou a primeira pessoa, porque sou eu que estou falando, você é a segunda, que é aquela que me escuta, e a terceira pessoa é a nossa língua. Hoje, a terceira pessoa aqui de quem a gente fala é o pronome pessoal. Entendeu? Então, é muito bom você lembrar que a primeira e a segunda sempre estão em proximidade e a terceira reflete a ideia de distanciamento. Isso vai ajudar muito você no estudo do pronome de tratamento, inclusive. Tá bom?
Porque o pronome de tratamento, ele tem, assim, a origem dele é no pronome pessoal. Tudo bem? Então, ele vai com esse raciocínio que eu acabei de te falar. Maravilha. Além disso, quando vai para a frase, o que eu disse para você? Como ele substitui o substantivo, e ele tem algumas variações, como a gente vai ver no quadro que vem a seguir, né? Ele também vai mudar a função dele na frase. Quando a gente fala que muda a função na elaboração da frase, a gente fala que muda de função sintática, certo? Ai, professora, eu sou péssimo em análise sintática, em função sintática. Tenha paciência que eu vou te explicar com bastante simplicidade para ficar o mais fácil possível para você, combinado? Lembre-se, a classificação pronome é uma classificação morfológica, da morfologia. Então, classificação morfológica. Então, estou estudando pronomes. Eu olho para esse quadro aqui, estão todos os pronomes pessoais. Isso que você está vendo é a morfologia. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome pessoal do caso reto. Percebeu? É isso. Muito bem. Quando esse pronome vai para a frase, ele passa a exercer uma função morfossintática, porque a função de pronome dele não deixa de ser pronome, certo? Só que na elaboração da frase, que é a sintaxe, por isso que eu falei morfossintática, né? Mas eu vou pôr o nome assim, ó, morfossintaxe. O que a morfossintaxe ou função morfossintática vai trazer para a gente? Essa palavrinha, o pronome, tendo uma determinada função na elaboração da frase. É isso. E aí ele passa a ter uma função sintática nessa elaboração de frase. Tudo bem? E é aí que a gente vai simplificar. Então, não esquente sua cabeça. Lembra que eu falei, o importante é você entender o raciocínio e o emprego. Os pronomes pessoais se subdividem em dois tipos. A gente tem o pronome pessoal do caso reto e a gente tem o pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a diferença deles? A função deles na frase. Daí a função morfossintática que vai levar a uma classificação sintática. Então, lembre-se, classificação morfológica, substantivo, adjetivo, pronome numeral, verbo, conjunção, preposição, interjeição. Função sintática, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agenda passiva, aposto, aditor adverbial, aditor nominal. É disso que nós estamos falando. Tenha isso muito claro na sua cabeça, certo? São funções diferentes, porque a função morfológica é como eles funcionam. Só que na elaboração da frase é a função sintática. Combinado? Então, veja. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que vão ter a função de sujeito na elaboração da frase. Por isso, quando a gente vai estudar verbos, a gente estuda com esses pronomes. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Por que mesmo? Porque eles desempenham a função de sujeito, que é aquele que manda no verbo. Perceba que o verbo, então, obedece a esses pronomes. Eu amo, mas tu amas. Olha lá, todo sujeito manda no verbo. Porque o verbo está falando do sujeito, tem que combinar com ele. Maravilha? Muito bem. Então, esses pronomes pessoais do caso reto desempenham essa função e anote aqui. O eu e o tu funcionam apenas como sujeito. O eu e o tu só podem entrar numa frase, só podem atuar numa frase no papel de sujeito. Grava isso que eu te falei e não esquece mais, porque depois a gente vai por aqui na prática e eu quero que você não sofra com essa informação, certo? Mas, Luciane, o ele, o nós, o vós e o eles também funcionam como sujeito. Por que você está falando que só o eu e o tu só como sujeito? Porque observe que o ele, nós, vós, eles, claro que o ela e o elas também, tá? Eu pus uma forma só, mas tem as flexões de gênero, aí são flexões. Então, veja, esses pronomes pessoais do caso reto atuam também como pronomes pessoais do caso oblíquo e são tônicos. Então, eles podem ter dois papéis distintos na elaboração de frase. Agora, o eu e o tu, não. Eles só podem funcionar como sujeito, naquele que manda no verbo. Maravilha?
Muito bem. Então, qual é a diferença do pronome pessoal do caso reto para o pronome pessoal do caso oblíquo? É que o pronome pessoal do caso oblíquo desempenha a função de complemento. A base é essa, certo? Então, ele vai complementar. Completa o sentido de um verbo, completa o sentido de um nome. Isso é simples, isso é simples. Vamos pensar no conceito de complemento antes de pensar no pronome. Se eu disser para você, eu comprei. Você vai falar assim, Luciane, comprou o quê? Porque o verbo comprar sozinho não tem sentido. Completo, não. Eu vou ter que dizer, eu comprei um bolo. Não é verdade? Mas se eu disser, uma conversa, eu aponto para o bolo e falo, comprei o, não dá na mesma? Porque esse o está representando o bolo que eu estou apontando para você. Vai ser complemento do verbo. Porque eu posso apontar e falar, comprei. Aí você fala assim, o bolo é comprei o. Ou seja, eu tenho de complementar o verbo para que ele tenha um sentido completo. Isso serve para verbos, serve para nomes também, né? Porque quem tem medo de alguma coisa, não é? Quem é favorável a. Veja, medo é substantivo, favorável é adjetivo. Então, vamos pensar, aquilo que é verbo, pode pedir complemento ou não, e aquilo que é nome, de modo geral, o que não é verbo, pode também pedir complemento. Tudo bem? Para o sentido ficar completo. É isso que você tem que pensar. Muito bem. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão funcionar como complementos, eles podem ser átonos, como eles podem ser tônicos. Na prática, como é que a gente diferencia esses dois tipos aqui? Simples. Os átonos, na elaboração de frase, não aparecem preposicionados. Faltou um pezinho ali. Talvez no seu já tenha, né? Mas os átonos, na elaboração da frase, não vêm preposicionados. Ela me disse. Eu não digo assim, ela disse para me, né? Ela me disse, mas eu digo, ela disse para mim. Por quê? Porque os tônicos, por sua vez, são preposicionados. Tá vendo? Então, os átonos não serão preposicionados, os tônicos serão. A base é essa. Então, ela me disse ou ela disse para mim. Tá vendo? Então, ela me disse. Ela, pronome pessoal do caso reto, disse é o verbo e o me, que é o pronome átono. Então, observe aí que ele não veio com a preposição escrita antes dele. Agora, se eu uso mim, eu tenho que dizer ela, pronome, na função de sujeito, disse, porque praticou a ação de dizer. Aí eu digo, ela disse mim. Não, ela disse para mim. Aí o mim tem de vir acompanhado de preposição, porque esses pronomes exigem isso, já que eles são tônicos. Observe, inclusive, o se também é aquele que vai e o ti, todos eles vão exigir a preposição, porque todos eles são tônicos aí. E observe ainda que o comigo, o contigo, o consigo, o conosco, o convosco e o consigo já são preposicionados com a preposição com. Portanto, eles não precisam vir acompanhados de preposição, eles já estão acompanhados de preposição. Agora, o mim, o ti, o ele, o si, o nós, o vós, eles e si deverão obrigatoriamente aparecer na frase com uma preposição empregada antes. Combinado? Muito bem. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, a primeira coisa para a qual eu estou chamando a sua atenção é a diferença entre o eu e o mim na elaboração da frase, porque nós vamos trabalhar aí um vício de linguagem que é muito cobrado em prova e que as pessoas não atentam para isso. Como eu disse para você, o pronome pessoal do caso reto eu e o pronome pessoal do caso reto tu só podem funcionar, só podem ter a função de sujeito na oração. E o mim é complemento tônico. Ele funciona como complemento tônico, certo? Essa a função sintática é essa, sujeito, complemento. Só que se lembre que esse complemento é tônico, ou seja, ele tem de ter preposição. Maravilha, isso para a gente reforçar o conceito do eu e do mim. Muito bem, então na letra A a gente tem a frase que diz assim, não vá ao supermercado sem eu ou mim aqui. É sem mim, ó.
para você tornar isso muito prático para você, por que não é não vá ao supermercado sem eu? Porque o pronome eu, nessa frase, não vai desempenhar função nenhuma em relação ao verbo. Ele não vai praticar nenhuma ação. Qual é a ação que o eu, nessa frase, vai praticar? Olha lá, não vá, fica subentendida a ideia, não vá você ao supermercado sem mim. Percebeu? Então, não vá ao supermercado sem mim. Veja que nós temos uma complementação do sentido da frase, não é? Vou repetir, não existe aí nenhum verbo, não é, para que esse mim pratique uma ação, porque se houvesse, eu teria que tirar o mim e colocar o eu. Veja a diferença com a letra B. Não vá ao supermercado, agora veja, sem eu mandar. A grande diferença está aí. O mim só complementou o sentido, certo? E na letra B, o eu vai praticar a ação de mandar. Tudo bem? Então, você tem de ter, simplificando tudo, para você empregar o pronome pessoal eu, ele tem de ter um verbo no qual ele vai mandar. Pensa assim, porque ele vai praticar aquela ação. Então, na letra C, você tem, essa é uma discussão entre ela e eu, como as pessoas costumam dizer? Não, é entre ela e mim, porque não existe nenhum verbo aí para que você possa empregar o eu e esse eu vai mandar nesse verbo. Não existe nenhum verbo para isso. Percebeu? É só uma complementação, tá? Na letra D, veja bem, muita gente fala assim para mim, Luciane, como é começo de frase eu não ponho eu? Porque muita gente escuta isso. Olha, começo de frase você põe eu, final de frase você põe o mim. Gente, não é assim que funciona uma linguagem, você tem que entender. O eu tem de ter um verbo para mandar, porque ele só pode ser sujeito. A única função sintática que ele exerce é essa. O mim é um complemento que deve vir preposicionado. Ele vai complementar o sentido que a frase apresentou. Você viu que na letra a preposição já havia sido colocada, então por o mim ali é tranquilo. Aí você fala assim, mas tem preposição antes do eu. Não, tem a preposição antes do eu mandar. Mas não se incomode com isso. Só observe se existe um verbo para o eu conjugar, tá bom? Vou falar assim. Então, na letra D, ainda que você vá pôr o pronome no início, não vá pensando que é o eu porque é começo de frase, porque isso daí é mito. Tudo bem? Você tem que pensar mesmo se é sujeito ou se é complemento. Olha lá. Sem você, tararã, não deixarão o trabalho prosseguir. Então, observe que eu estou dizendo o seguinte, que eles, porque eu não sei aí qual a referência, uma frase que está fora de contexto, então eu penso, ó, o meu balãozinho, eu faço esse balãozinho representando assim o meu raciocínio, tá? Então eles, não aparece ninguém aí, não tem um contexto maior, vou pensar, eles não deixarão o trabalho prosseguir. Veja, eles não deixarão o trabalho prosseguir. E eu complemento sem você e mim, porque é sem você e sem mim. Perceba que não existe nenhum verbo aí, né, para que esse mim seja substituído pelo eu, para que o eu o pratique. Né? Vamos pensar assim que a gente pratica a ação, tá bom? É isso. Na letra E, ele revoltou-se contra você e mim. É aqui que a pessoa fala, nossa, que difícil. Não, isso aqui é um vício que a gente tem, então perceber agora como tirar esse vício que torna tudo difícil, porque você já se acostumou. Veja, ele, sujeito, se revoltou contra quem? Contra você e contra mim. Percebe que quando eu repito a preposição você não acha estranho? Né? Olha só que estranho seria, ele revoltou-se contra você e contra eu. Não dá, entendeu? Agora vamos lá. Aqui, para mim, ler isso é muito divertido. A vírgula aqui nos dá um alerta de que esse pronome aí é o correto e não o pronome eu. Por quê? Porque se aqui houvesse um sujeito, ele não poderia ficar separado do verbo pela vírgula, porque não se separa sujeito de verbo com vírgula. Entendido? Então, veja que a vírgula dá esse sinal. Essa vírgula não é obrigatória, ela é esclarecedora. Mas na fala, quando eu falo assim para alguém, para mim, ensinar isso é muito fácil. A pessoa pensa que eu sou professor de português falando errado. Não, vamos entender. A frase está dizendo o seguinte, ler isso, veja, é um sujeito de oração. Luciane, verbo pode ser sujeito? Pode.
Né? Ele pode ler isso. Aí veja como ele é sujeito do verbo ser. Ler isso é muito divertido para quem? Para mim. Veja que o para mim é um complemento de divertido. Tudo bem? Então, deixe tudo marcadinho aí para você não se esquecer. Esses exemplos resumem, digamos assim, as frases que mais poderiam trazer dificuldades para você, tá bom? Então, vistas assim, vai facilitar muito sua vida. Maravilha? Então, esse é o primeiro ponto, que foi aqui a primeira coisa que eu mostrei para você. Então, eu só pode funcionar como sujeito, o mim é um oblíquo no tônico, então ele complementa, né, precedido de preposição sempre, porque ele mesmo é que pede essa preposição, muitas vezes, tá? Ele exige essa preposição, então nos contextos com a preposição ele aparece. Vamos analisar o emprego desses pronomes aqui com base nas classificações que vimos lá. Veja, ele comprou-me um presente. Então, vamos começar aqui pelo verbo e vamos entender o seguinte. O ele, classificação morfológica. O ele é um pronome pessoal do caso reto, certo? Eu não escrevi aqui, mas você pode marcar. Ele é pronome pessoal do caso reto. Então, qual é a função que ele cumpre em relação ao comprou? Ele exerce a função de sujeito. Porque, olha lá, ele que comprou. Você entendeu como é que funciona? Ele que comprou, ele é o sujeito, pronome pessoal do caso reto. Até para eu reconhecer que ele é um pronome pessoal do caso reto, é importante entender que ele está conjugando o verbo. Tudo bem? Agora, veja, quem compra, compra algo. Um presente, certo? E comprou para mim. Ó, esse me é complemento desse verbo aqui. Entendeu? E ele equivale ao para mim. Muito bem. Qual é a função morfológica desse me, então? Vamos lá. É o pronome pessoal do caso oblíquo? É. E ele é átono ou ele é tônico? Ele é átono porque ele não veio acompanhado de preposição. Não pode. Agora, se eu pusesse o mim, aí nós teríamos essa classificação, pronome pessoal oblíquo, mas aí o mim seria tônico e não átono, porque ele viria preposicionado. Percebeu? Muito bem. Na letra B, você tem, ele comprou um presente para mim. Olha lá o que eu fiz. Eu pus a equivalência. Então, aqui de novo, você vai ter o pronome pessoal, esse P de pessoal, do caso reto, porque ele desempenhou a função de sujeito. Veja aí nas duas frases, certo? Aí ele comprou, e comprou algo, que é um presente, para quem? Para mim. Então, tá aí, a gente já classificou. Tudo bem? Olha lá. Agora eu pus assim, ó. Eu comprei uma casa. Então, quem foi que praticou a ação de comprar? O eu, que é um pronome pessoal do caso reto. Até porque o eu sempre vai ser sujeito, ele vai ser sempre pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Agora veja, eu comprei o quê? Comprei algo, comprei uma casa. E José? José alugou ela, essa casa aqui. Olha lá nos contextos como ele substitui o substantivo. Mas aqui nós temos um problema. Por que eu não posso dizer José alugou ela? Observe aqui no nosso quadro. O ela é o feminino dele aqui. Então, tanto ele quanto o ela, vou até escrever aqui para você, tanto ele quanto ela desempenhariam a função de sujeito, quando o pronome pessoal do caso reto, ou de complemento preposicionado, quando oblíquo tônico. Não é isso? Então, ele tem de vir preposicionado. Observe que o ela não é átono. Os átonos são apenas... Ficou ruim, professor, isso aí. Vou fazer de novo. Os átonos são só esses. Esses não vêm acompanhados de preposição. O ela, como é tônico, só vai ser complemento quando ele estiver preposicionado. Percebeu? Por isso, vamos lembrar uma coisa? Quando o complemento vem com preposição, um complemento verbal,
vem acompanhado de preposição. Ele é chamado de objeto porque é complemento verbal, tá? Complemento verbal se chama objeto. E ele é chamado indireto quando ele vem acompanhado de preposição. Quando você tem um complemento verbal que não vem acompanhado de preposição, claro que ele vai continuar a se chamar objeto, porque ele continua sendo um complemento verbal. Mas como ele não tem preposição, ele vai ser classificado como objeto direto. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso significa que o pronome ela, ele não pode ser empregado como objeto direto, sem a preposição, não. Se o José alugou a ela. Se eu pusesse uma preposição, eu até acertaria esse caso, porque o ela exige a preposição. Então, na prática, para simplificar o seu raciocínio, ele, ela, vamos voltar aqui só um minuto. Vamos voltar aqui só um minutinho. Nenhum desses pronomes aqui vai cumprir a função de objeto direto, ou seja, de complemento sem preposição. Só se nós os empregarmos na função de objeto direto acompanhado de preposição. Se você não se lembra, existe o chamado objeto direto preposicionado. Ou seja, ele vai complementar o verbo não pede a preposição. Quem compra, compra algo, né? Quem aluga, aluga algo. Mas se eu quiser colocar um oblíquo tônico, eu posso, desde que eu ponha uma preposição junto. É assim que funciona, certo? Muito bem. Então, como eu disse para você, vamos simplificar. Esses pronomes que eu acabei de mostrar para você, o mim, o tio, o si, enfim, ele, ela, nós, vós, eles não cumprem a função de objeto direto. Então, o que eu fiz? Eu corrigi aqui para você. Veja, eu comprei uma casa, que é o pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito. O José alugou a, ou seja, a casa que eu comprei. Aí, sim, aqui ele é o objeto direto correto, porque ele é um pronome pessoal oblíquo chamado átono, ou seja, aquele que não vem acompanhado de preposição. Tudo bem? Aqui, nós pagamos o jornal vendedor. Quem que pagou? Nós. Então, nós aqui é um pronome pessoal do caso reto, que desempenha a função de sujeito, e tá tudo certo. Veja, quem paga, paga algo, o jornal, e paga a alguém, ao vendedor. Agora, observe, pagamos a quem? A ele. Quem que é esse a ele? Ao vendedor. Veja, quem paga, paga algo, que é objeto direto, a alguém, que é objeto indireto com preposição. Por isso, eu pude trocar por a ele. Porque, como eu mostrei para você, ele é um pronome pessoal oblíquo. Ele é um pronome pessoal oblíquo tônico. Então, ele fica correto como complemento preposicionado, ou seja, como objeto indireto. Tá certo? E aí, como eu disse para você, quem ama, ama alguém. Veja, esse verbo não pede preposição, mas observe que as igrejas dizem assim, ame a Deus. Por que elas falam isso? Elas colocam a preposição antes de Deus, mesmo o verbo amar não pedindo, porque elas querem enaltecer Deus. E aí eu transcrevi aqui até com ele, com letra maiúscula, para você perceber. Esse é o caso de um objeto direto que veio acompanhado de preposição porque o pronome exige, não porque o verbo pediu. Tá vendo? Quem ama, ama alguém. Mas eu quero enaltecer o meu complemento. No caso, eu quero enaltecer Deus. Então, eu ponho o ele com letra maiúscula. Não é que para Deus a gente faz isso, mas em especial eu tenho de pôr a preposição, porque o pronome ele é um pronome pessoal. No caso oblíquo, ele é tônico. Ele exige a preposição. Tá certo? No próximo bloco, a gente continua falando dos pronomes pessoais. Até daqui a pouquinho.